Deixa eu fazer uma oração pela vida do Tiago. Se você puder, levante uma das suas mãos, só para a gente abençoar o mensageiro do Senhor hoje. Tiago é um homem de Deus e carrega algo do coração do Pai. Tenho certeza que seremos abençoados. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Tiago. Derrama sobre ele hoje graça e favor, uma unção renovada, e faz com que essa mensagem, Senhor, transforme vidas hoje. Que pessoas hoje compreendam um pouquinho mais sobre a tua bondade, sobre o teu poder, Deus, e que essa palavra que vai ser ministrada destrave o novo de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Cumprimento bem batista, né? Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã. Bom saber que Deus tem feito algo na sua vida de especial. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos nessa manhã para adorar o Senhor, para glorificar ao Senhor. Eu quero convidar você a não perder a sua conexão com o Espírito Santo, porque Ele vai continuar fazendo grandes coisas nesta manhã. Quando Deus Ele dispõe do seu Filho Jesus, numa situação bem lamentável que estava o mundo, quando Ele fala, agora você vai ter que cumprir com um propósito, não tem mais sangue suficiente, não tem mais sacrifício suficiente, agora é com você. E Jesus topa essa decisão, Ele se movimenta, Ele vem para um propósito, Ele vem para essa terra, e Ele não veio por acaso. Ele veio porque Ele ama demais você. A sua vida é muito valiosa, a sua família é muito valiosa, você é muito precioso para Ele. O sacrifício foi muito grande. Aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele decidiu fazer, você não pode passar por essa vida apenas por passar. Você não pode viver apenas por viver. Seria muito pouco perto de tudo que Jesus fez por você e por mim. O sacrifício dele, a entrega total, sem reservas. Jesus fez uma entrega sem reservas. E você não viver aquilo que Ele se propôs a fazer por você, a entregar para você, seria um desperdício muito grande. Eu creio nessa manhã que haverá com a sua casa uma nova conexão espiritual. O tema no movimento do céu é porque você não faz parte desta terra. A cultura que governa a sua vida precisa ser a cultura dos céus. Os princípios que governam a sua vida precisam ser os princípios do céu. Nós estamos aqui por um tempo, nós estamos aqui por uma fase. A Bíblia diz que a nossa vida ela é como uma cortina de fumaça, passa muito rápido. A nossa vida aqui nessa terra, ela é temporária. A nossa pátria, ela está nos céus. E você e eu podemos viver o céu na terra. Você crê nisso? Amém? Então tá jóia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se vocês pudessem colocar na NVI, Mateus capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Aleluia. Eu convido você nessa manhã também a render o seu coração diante dele. Se desarme nessa manhã. Permita com que o Espírito Santo ministre você hoje. Hoje pode ser o divisor de águas na sua vida. Desde o começo do culto, do momento do início do culto, o Espírito Santo vem ministrando na mesma direção. O louvor, a palavra que o pastor Paulo trouxe. O pastor Paulo falou muito sobre casa, falou muito sobre a casa. E hoje nós estamos numa situação muito difícil lá fora. Muito difícil. Muito difícil. E o diabo, o que ele quer é destruir as famílias. Ele quer acabar com as famílias. Ele não tem prazer em ver uma família unida, avançando, prosperando, crescendo, feliz, amada, amando. O diabo ele não gosta disso.
hoje a sua casa receberá uma unção nova. Hoje o seu casamento receberá uma unção nova. Hoje você vai ter clareza do próximo passo. Hoje o Espírito Santo vai dar o direcionamento que você precisa. Amém? A palavra do Senhor diz em Mateus 5,16 assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Só esse versículo, mantenha lá para mim, olha que interessante. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que tem que brilhar a sua luz? Qual é o objetivo de você brilhar? Qual é a causa, o propósito da sua luz brilhar para as pessoas? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Abre para mim em João, capítulo de número 20. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, amém? Hoje nós vamos meditar muito nela. E prometo ser uma reflexão bem breve, tá, igreja? João, capítulo de número 20, versículo de número 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você sabe que Jesus disse a seu respeito que você é sal e você é luz para este mundo. Só que quando a gente fala de sal e luz, às vezes vem assim na nossa, pelo menos na minha cabeça, né, aquele contexto assim: tá bom, sal e luz, ok, nós somos o tempero que o mundo precisa, nós carregamos a luz que o mundo precisa. Mas quando nós olhamos para Mateus, capítulo de número 5, e nós passamos a entender que nós precisamos brilhar, a nossa vida precisa refletir, a nossa vida ela precisa aparecer para este mundo. Está dizendo nesse contexto que você e que eu, através das nossas vidas, nós precisamos proclamar o reino de Deus. A pessoa ou as pessoas na qual estão ao seu redor, o lugar aonde você está, precisa enxergar em você, sem a necessidade de palavras, que você carrega a pessoa de Jesus, que você é um condutor da glória de Deus. Querido, isso nos chama para uma responsabilidade. Isso nos mostra que o nosso comportamento, a cultura na qual nós estamos estabelecidos, os princípios que nós vivemos, aonde nós estamos fundamentados, enraizados. Salmos capítulo de número 1 diz daquela árvore frondosa, que dá o seu fruto na estação própria, que as suas folhas são verdes, que ela é robusta, que na tempestade ela não é conduzida para lá e para cá. Por quê? Não é por ela em si, mas é por onde ela está fundamentada, é onde ela está estabelecida. E eu quero trazer para você 3 pontos fundamentais que darão a você hoje a condição de viver, de se apoderar, de ter por completo o propósito de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos trabalhar esses pontos e você terá a consciência, o entendimento com base na palavra de Deus, do que é importante se fazer para que pessoas sejam impactadas pela glória que você tem. De fato você ser o sal e de fato você ser a luz neste mundo que caminha para a perdição. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Esse mundo está perdido. Esse mundo é só Jesus. Você crê nisso, que é só o Senhor para esse mundo? Não existe outra solução. Se você parar e analisar o que está governando, o que movimenta este mundo, é o pecado.
Só que você e eu, nós não fazemos parte deste mundo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e nós temos um propósito maior nesta terra. Esse propósito maior é proclamar o reino de Deus, e não com base numa religião, não com base em fundamentos doutrinados pelo homem, mas não, bem fundamentados, enraizados na palavra de Deus, que é onde nós temos todos os nutrientes necessários para que possamos, por mais que esse mundo esteja vivendo essa situação, nós andarmos como mais que vencedores. Só que nós precisamos entender algumas coisas, nós precisamos compreender algumas coisas, nós precisamos discernir. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Você não vai conseguir tomar uma decisão para a sua família se você analisar de maneira carnal, na sua força, no seu entendimento. Mas se você estiver numa conexão com os céus, se você estiver numa linha direta com o coração do Pai, se a sua casa, se a sua família estiver bem enraizada, a sua casa firmada numa rocha, você terá sempre a oportunidade de tomar a melhor decisão. Eu não sei hoje que tipo de resultado você tem colhido na sua vida. Talvez hoje o que infelizmente predomina em você é a sua alma ferida. De repente as suas emoções estão muito abaladas. De repente você não consegue ver uma luz no fim do túnel. De repente a escuridão chegou e você não sabe o que fazer. Eu quero te dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus tem o direcionamento necessário para cada decisão da nossa vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela nos conduz por um lugar seguro. Você já transitou por um lugar sem energia? Você não consegue enxergar, você não consegue ter discernimento do perigo. Mas quando a luz chega, quando você de repente acende o farol do carro, você consegue entender melhor o caminho. Hoje a palavra de Deus trará clareza para o seu caminho. Hoje a palavra de Deus vai iluminar o seu caminho. Hoje a sua vida vai receber uma dose maior de unção, para onde você chegar, o reino de Deus chegar e iluminar o que precisa iluminar, e o mal não vai poder ficar naquele lugar. E se porventura existe miséria, vai chegar a abundância. E se porventura existe dor, vai chegar o alívio, o refrigério, o renovo. Se porventura existe o sofrimento, vai chegar o refrigério da parte do Pai, a unção da graça, porque você é um condutor, você conduz a palavra, você é um condutor da glória de Deus. Aonde você chegar, aonde eu chegar, precisa chegar a glória, precisa chegar Jesus, o reino de Deus precisa chegar, meu irmão. Toda mudança parte de casa. Primeiro ponto que eu quero deixar com você: sensibilidade territorial. O que significa isso, pastor? Atmosfera de justiça e de pureza. Você concorda comigo que nós estamos em meio a um sistema corrupto? E eu não falo apenas um sistema político, eu falo daquilo que o mundo hoje vive, aonde ele está baseado no entendimento do que o mundo entende o que é correto. Nós estamos hoje vivendo uma situação catastrófica em relação à cultura e ensino, a valores. Tudo está invertido. Muitos pais colocam a responsabilidade nas escolas para educar os filhos, e a escola não tem responsabilidade em educar teus filhos. A educação, ela vem de casa. E o primeiro ponto para que nós possamos entender e refletir a glória de Deus é entender como está a nossa casa. Aonde que a nossa casa ela está fundamentada? Aonde que a nossa casa está enraizada?
as responsabilidades que você, pai, que você, mãe, tem sobre a sua casa, sobre os seus filhos, e as responsabilidades que os filhos têm também em casa. Querido, se a tua casa não estiver sensível ao direcionamento de Deus, se a tua casa não estiver na pureza, vivendo uma atmosfera de justiça, se a tua casa não for o lugar onde está tudo muito bem alinhado, muito bem fundamentado, vai ser difícil vencer lá fora. Você e eu precisamos ter a responsabilidade de entender que tudo começa em casa. Tudo começa na nossa casa. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, na qual você não precisa responder em alto e bom tom. Como está a sua casa? Ei, como está a sua casa? Como está o tempo de qualidade com o Senhor? Como está a sua casa em questão de ambiência, de atmosfera? Como está a sua casa no sentido de ser um ambiente que promova a adoração, que promova a palavra, que promova o mover, que promova a ação do Espírito Santo? Como está a sua casa em relação a um direcionamento para os seus filhos menores? Há diálogo entre você e seu esposo, há diálogo entre você e sua esposa, há uma conversa sobre a palavra de Deus, há um entendimento sobre o que o Deus quer para vocês, porque não tem como nós sermos sal, e não tem como nós sermos luz, brilharmos lá fora, se a nossa casa, ela não vive essa atmosfera, ela não vive essa densidade dos céus. No movimento dos céus significa que Deus ama a família. Isso Deus mostrou quando Ele criou Adão e quando Ele trouxe uma auxiliadora a Eva. A família não foi criada pela sociedade, a família ela foi criada por Deus e para a sociedade. É a sua família, é o seu porto seguro que vai fazer a diferença no mundo lá fora. É o seu comportamento, é o seu entendimento de onde você está vivendo, entregando os seus melhores dias, que vai fazer a diferença lá fora. É importante entender aonde e em qual fonte se tem buscado o melhor direcionamento para os próximos passos. Queridos, olha só, nós estamos chegando no final do ano. É mais um ano que está passando, 2023 está acabando, as coisas estão acontecendo muito rápido, significa uma série de fatores, você vai ficar mais velho, se Deus quiser você vai fazer um novo aniversário, o tempo vai passando, os seus filhos estão crescendo, você vai para mais um ano de casamento, e aquilo que eu falei há pouco, seria muito pouco você viver de uma maneira irrelevante nesta terra, por tudo aquilo que Jesus fez por você. Só que a sua casa precisa ser um lugar de pureza e santidade. A sua casa precisa ser um lugar onde você é impelido a ser melhor todos os dias, aonde você tem o interesse de buscar ao Senhor, onde a sua família, os seus filhos olham e entendem que ali é uma atmosfera diferente do que eles vivem numa escola lá fora. Eles precisam entender que o que tem que governar a vida deles está dentro de casa. Deus governa a sua casa, Deus precisa governar a sua casa, Deus precisa ser Senhor na sua casa, Deus precisa ser o melhor conselheiro dentro da sua casa. A sua casa precisa ter uma atmosfera diferente. Você precisa conduzir, só que você só conduz se você estiver cheio desta presença. Não existe um outro lugar que você possa estar firmado que não seja a sua família e a sua casa. Você não pode ter os seus melhores fundamentos com seus amigos, por mais que eles sejam importantes. Você não pode fazer do seu trabalho o lugar mais importante da sua vida. Você não pode fazer isso. Você não pode ter nos seus afazeres, seja você um profissional liberal, seja você um grande empresário, seja você um homem de muitas responsabilidades, isso não é algo mais importante na sua vida e não pode ser. O seu primeiro ministério é a sua família.
O seu primeiro ministério é sua esposa, a sua primeira ovelha é sua esposa, é seu esposo. O primeiro lugar que você tem que cuidar é a sua casa, é a sua família. Seus filhos precisam ver você de joelhos no chão orando. Seus filhos precisam ver você adorando, você se movimentando na atmosfera do céu. Sabe por quê? Porque aí lá na frente eles não vão se desviar. Cara, o mundo está perdido. O mundo não tem mais jeito, a não ser por Jesus. Não existe um político que vai dar jeito no mundo. Não existe um governo terreno que vai mudar e a partir de amanhã vai ser tudo maravilhas. Não. O que vai fazer nós vivermos diferente desse mundo e viver frutos diferentes na nossa vida é quando nós formos governados pela cultura dos céus. Que aí você sabe aonde recorrer no momento difícil. Você sabe para onde olhar no momento aonde você não tem mais aonde olhar. Você sabe aonde você pode buscar a sua fonte. E não é um discurso, uma palavra para que, nossa, mas é falar bonito. Não é falar bonito, é falar a realidade. É falar o que a palavra de Deus nos orienta. A sua casa precisa ser um lugar de pureza. A sua casa precisa ser um lugar leve. Precisa ser um lugar onde você imediatamente queira voltar. Tem gente que não quer voltar para casa, porque em casa é só discussão, é só briga, é um ambiente pesado. Você não pode falar um A que a esposa já vem com 7 negócios, ou ela não pode falar um A que ele já vem também com aquela borrachada, com aquela resposta mais grossa, com aquela resposta mais ríspida. Os filhos já não têm mais prazer de ficar perto dos pais, porque na casa do amiguinho é melhor. Está errado, não pode ser assim. A sua casa precisa ser um cantinho do céu. A sua casa precisa ser um lar, precisa ser um lugar seguro, precisa ser um lugar feliz. Ah, mas pastor, o senhor não sabe as dificuldades. A família que está bem fundamentada na palavra, ela vence as dificuldades juntos. Eles levantam a cabeça juntos, eles olham para o horizonte juntos, eles remam para o mesmo lugar, eles vivem o mesmo propósito, eles estão na mesma pegada, eles estão sensíveis ao Espírito Santo, eles conseguem discernir, alguma coisa está saindo de rota, nós vamos orar, e nós vamos colocar o trem nos trilhos novamente, e nós vamos saborear a Deus até no deserto. Nós vamos saborear a presença até no momento difícil. Nós vamos estar bem fundamentados, arraigados, fortes, e entendendo que cada nutriente que sobe para essa árvore vem da palavra de Deus. Ser sal e ser luz é muito mais do que tempero. Antigamente se usava mais o sal para manter os alimentos, mas se o sal, a Bíblia diz, se ele se torna insípido, não serve para nada a não ser pisado pelos homens. Se você não quer ser capacho desse mundo, se você não quer viver uma vida de desonra, se você não quer viver de cabisbaixo, de cabeça baixa, estando dentro da igreja, você precisa realinhar o seu espiritual com o Senhor hoje e buscar uma nova conexão com o coração do Pai, porque Ele é o Deus da milésima chance. Ele é o Deus que tem capacidade para mudar qualquer situação. Ele é o Deus que pode mudar qualquer rumo. Ele tem esse poder, Ele tem essa autonomia. Ele é o Deus que abre a porta, Ele é o Deus que fecha a porta. Ele é o Deus que pode fazer o que você precisa que seja feito. Mas você e sua casa precisam estar nessa atmosfera do céu. Cuide primeiro da sua casa. Cuide primeiro daquilo que dos seus. A Bíblia fala que nós temos que cuidar dos nossos. Se a gente não cuidar dos nossos, meu querido, tem gente aqui que cuida mais da vida do outro do que da própria vida em casa. Tem gente aqui que está mais preocupado com a vida do outro, com o que o outro está conquistando, com onde o outro está indo, está mais envolvido lá e não está olhando para casa. E a sua casa clamando e necessitando por socorro, precisando de um direcionamento, precisando de um novo rumo, e você está mais preocupado com aquilo que é temporal e com aquilo que não vai mudar a sua vida. Tem gente aqui que fica nas redes sociais mais interessado no que o outro está se movimentando e fazendo. Eu vou te falar uma coisa: nunca se houve tantos suicídios como nesses últimos tempos. Esses dias uma moça uma atleta escreveu um livro sobre inteligência emocional, sobre as emoções, foi lá, tirou foto com o técnico lá de um time, fez tudo.
Dias depois ela estava pulando da sacada do apartamento dela em São Paulo. Sabe por quê? Porque ninguém conhece os bastidores. Mas eu vou te dizer algo, meu Deus do céu, que a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que você e eu pedimos. Ela é apta para discernir as intenções e motivação de cada coração. Deus sabe de toda a luta, Deus sabe de todo o seu sofrimento, de todos os desafios. Mas a partir do momento que você se rende, você se coloca diante desse Deus, Ele vem com socorro, Ele vem com auxílio, Ele vem com escape, Ele vem com saúde, Ele vem com graça, Ele vem com favor, Ele vem com direcionamento. Deus é aquele Deus que ajunta para baixo e traz debaixo das suas asas, e você pode ter certeza que ali é um lugar seguro e de proteção. Comece a olhar mais para dentro, e Deus, no momento oportuno, Ele vai te dar todas as condições de você olhar para fora e ser uma bênção para as pessoas. Amém, meus irmãos? Abra a Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo de número 43, versículo de número 12. Ezequiel 43, versículo de número 12. Eu sei que aqui é a antiga aliança, Antigo Testamento, mas só para você ter um entendimento de como Deus pensa. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Quem é o templo do Espírito Santo? Amém? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Apesar de estar ali trazendo para um contexto físico, nós passamos a ter o entendimento de como Deus pensa sobre o lugar onde Ele habita. O Espírito Santo, Ele precisa habitar dentro de você. Sabe o que isso significa? Se Ele habita dentro de você, Ele habita na sua casa, e lá deve ser um lugar de santidade. A sua casa precisa ser um lugar onde existe pureza, onde o pecado não domina. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo está passando na sua casa e tirando toda a impureza. Como diz a Bíblia, Ele está limpando o arraial. O Espírito Santo está visitando a sua casa agora e limpando tudo que não presta. Aquilo que estava lá para atrapalhar, para gerar confusão, está saindo agora em nome de Jesus. A sua casa está recebendo agora uma nova onda do céu. A sua casa agora está recebendo um novo rumo, um novo futuro. Os anjos do Senhor estão na sua casa agora guardando, eles estão limpando. A presença do Senhor está tirando tudo aquilo que não provém dos céus, tudo aquilo que não vem dos céus, tudo aquilo que o diabo tentou implantar na sua casa, na sua família, está caindo por terra agora em nome de Jesus. Nada pode parar a presença, o poder desse Senhor. Ele está limpando tudo. Você vai perceber que quando você chegar na sua casa, a atmosfera já vai estar diferente, o lugar já vai estar diferente, porque o Todo-Poderoso, Ele está lá. Receba mais dessa unção da cultura dos céus sobre a tua casa. Se antes não tinha paciência, agora vai ter paciência. Se antes era um ambiente ríspido, difícil, vai passar a ser um ambiente leve de amor, porque Deus é amor, porque Deus é amor. Isso traz a gente para o primeiro ponto: sensibilidade territorial. O que isso significa? Atmosfera de justiça, de pureza. A sua sensibilidade vai aumentar, e se algum momento você perceber na sua casa que algo não provém de Deus, imediatamente você já vai declarar no nome de Jesus, e você vai repreender todo o mal. A sua casa está guardada, a sua casa está guardada. Abre para mim, por gentileza, em Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 17. Isaías 32, versículo de número 17.
O fruto da justiça, olha só, será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Você sabe que em Deus, o que nós fomos feitos em Jesus? O que nós somos feitos em Deus? Imagem e semelhança, nós somos feitos à imagem e semelhança. Mas em Deus nós somos feitos justiça. Deus, Ele ama a justiça dele. Deus, Ele é justo. A justiça de Deus. A Bíblia diz que o fruto da justiça será paz. Ou seja, se nós fomos feitos em Cristo Jesus justiça, se nós fomos feitos nele justiça, a justiça de Deus, ou seja, quando nós fomos recriados no Senhor, nós nascemos de novo, nós fomos feitos justiça, ou seja, nós passamos a ser justos. Por isso que a palavra fala que o justo viverá pela fé. Você foi feito justiça em Deus. Sabe o que isso significa? Que não é um direito legal o diabo tocar em você. Não é um direito legal Satanás tentar apresentar para você aquilo que já foi resolvido na cruz do Calvário. Quando você vive a justiça, sabe o que você vive? Você vive a plenitude do Senhor. Quando você vive a justiça, você anda de cabeça erguida. Quando você anda na justiça, quando você entende e caminha nessa verdade, você anda em paz, você anda em verdade, você anda numa nova realidade de vida, você vive uma outra dimensão, porque o mundo te ofereceu uma coisa, mas Jesus te oferece outra coisa. Você passa a viver um senso de pertencimento da parte de Jesus, porque você foi enxertado numa videira verdadeira. Aí você passa a mudar de cultura. Você já não vive a cultura do mundo, porque você não é a forma do mundo, você não vive o padrão do mundo. Você passa a viver a forma da parte de Deus. Você passa a viver com outra mentalidade. Você passa a viver um outro comportamento. Você passa a viver um outro tipo de hábito. Os seus hábitos mudam, a sua maneira de pensar muda, consequentemente o seu comportamento muda, porque você passa a ter a mente de Cristo, pensar como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus, e aí você começa a andar em vitória, aí você começa a andar em alegria, você começa a andar em amor. A justiça, ela provoca uma mudança de dentro para fora. Você é justo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você anda numa certeza, numa convicção de que você não está sozinho, de que Ele está com você em todos os momentos. Você passa a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Por causa da justiça dEle. Sabe aquela historinha que a promissória foi rasgada? Sabe aquela história que lá na cruz do Calvário Ele resolveu toda a parada? A Bíblia diz que Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Se Ele levou, não sobrou nada. Ele levou. A Bíblia está falando que Ele levou toda a enfermidade. A Bíblia fala que Ele levou todo o desespero. A Bíblia fala que Ele levou todo o pecado. Ou seja, meu irmão, acesso à vida nova é através da justiça de Deus. Você passa a experimentar essa vitória de Jesus na cruz do Calvário. Você passa a ter um novo discernimento e um novo entendimento sobre a sua vida. Tudo passa a ter sentido. Então a sua casa precisa respirar essa atmosfera. A sua casa precisa viver essa cultura. Sabe por quê? Vocês vão passar a viver aquilo que Jesus já deu o direito de vocês viverem. Amém, meus irmãos. Eu tenho que acelerar porque esse era apenas o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Tinha mais, mas vamos para o segundo. Lugar de segurança precisa ser a sua casa.
Nós primeiro falamos da sensibilidade territorial, atmosfera de justiça, de santidade, de pureza. A sua casa precisa ser para que você possa ser sal e luz, para que você de fato possa fazer a diferença. Você sabe quando as pessoas chegam para falar com você, elas precisam sair melhores, né? Tem gente que chega para falar com aquele que se diz crente, a pessoa sai pior. É uma fofoca diabólica do caramba, meu irmão. Você senta para falar de gente, ao invés de falar de propósitos, ao invés de falar da palavra, você senta para falar de pessoas. Não seja um desses, meu irmão. Não seja um desses. As pessoas quando chegam até nós, elas precisam ser impactadas por aquilo que nós carregamos. As pessoas precisam ser ministradas pela minha vida. As pessoas precisam ser ministradas pela sua vida. É fácil? Ninguém está falando que é. Mas você precisa exalar o bom perfume de Cristo, como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, meu irmão, as pessoas quando chegam perto, elas precisam ser ministradas, elas precisam sair diferente. Sabe por quê? E sem falar, ao ponto delas perguntarem o que você tem. Aí você tem uma deixa, meu irmão. Aí você tem uma deixa, meu irmão. Aí você tem uma oportunidade para falar: eu sou assim, porque eu carrego isso, porque eu carrego aquilo, porque eu conheço Ele, porque Ele me conduz. Aí a sua vida começa a ministrar, meu irmão. E se de fato um dia você não estiver bem, o que faz parte, o que acontece? Às vezes você está muito cansado, e nem fisicamente, mas emocionalmente. Você sabe aonde recarregar a sua energia. Você se conecta à fonte. E aí vem a fonte chamada Espírito Santo, que é só Ele que pode renovar as nossas energias. É só Ele que pode nos trazer um novo ânimo e nos mostrar um novo amanhã. É só Ele que pode nos conduzir, por mais que seja aquele dia difícil. É Ele quem coloca em nós a paz que excede todo entendimento. Porque tem dias que não são fáceis, você sabe disso. Tem dias que a vontade é de chutar o balde. Tem dia que a vontade você fala: eu vou abrir mão de tudo isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu vou mudar. Tem dias que chega e é isso mesmo, acontece. Mas quando você vive a justiça e você entende que você foi feito uma nova criatura, você pode recorrer a um lugar que é infalível. Você pode recorrer a um lugar que não é aquela hora que ora quer, ora não quer, ora está bom, ora não está. Deus, Ele não muda de humor. Você sempre vai ter ao seu dispor uma fonte inesgotável para recarregar as suas forças e as suas energias. Você não encontra isso em cartas de tarô. Ei, olha aqui para mim. Você não encontra isso nos signos. Ei, está me ouvindo, igreja? Você não encontra isso. Você não encontra isso no homem. Você pode chegar e falar assim: pastor, eu não estou bem, eu vou estar com você, eu vou te abraçar, a gente vai estar orando junto, a gente vai chorar junto, mas a força vem dele, não é de mim. A força vem dele, é dele, não é de mim. Eu sou limitado. Somos limitados, mas nós temos um Deus ilimitado. Você não está sozinho, está me entendendo? Lugar de segurança, que é o nosso segundo ponto. Você precisa ter na sua casa um ambiente de segurança. Fala um pouco mais, pastor, fala um pouco mais para você. O ambiente de segurança é quando você sabe e entende que se você precisar confessar uma falha, falar onde você pode ser melhor e você ter na sua família um lugar seguro, que eles não vão te julgar. O medo hoje é um dos principais fatores. O medo é a emoção disfuncional, a primeira emoção disfuncional, desde o Éden. Adão, você sabe que Adão, ele andava nu, porque não existia pecado. Todo mundo sabe, amém? Amém? Adão, ele andava nu, porque não tinha pecado. Por que você coloca a roupa? Para esconder o pecado, a vergonha.
Mas quando veio o pecado, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder. E a palavra diz que ele teve medo. Sabe um dos maiores paralisadores das pessoas? O medo. Mas sabe o que isso aqui diz? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você encontra. Salmos está recheado de versículos, de contextos. Obrigado, Nath. Está recheado de textos, de diretrizes para você vencer o medo. A palavra de Deus está recheada, onde ela coloca o medo no lugar dele. Para que o diabo veio? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio para tenhamos vida. E vida em? E vida em? E a vida em abundância. A sua casa precisa ser um lugar aonde crescer é seguro. A sua casa precisa ser um lugar onde o medo não predomina. Tem filhos que têm medo de falar com os pais. Temos aqui uma psicóloga que poderia dar uma aula aqui, ficar falando. Filhos com medo de falar com os pais. Isto é inadmissível. Eu não estou falando da falta de respeito. Respeito é uma coisa, medo é outra coisa. É igual quando você está lá na sua empresa, trabalhando, aí chega o líder, todo mundo muda, com medo do líder. Se você estava fazendo o que é certo, por que você muda o seu comportamento quando chega ao superior? Então você não tem que mudar. A sua casa, ela precisa ser um lugar onde crescer é saudável, é uma escolha. Mas você não precisa imputar sobre o crescimento a responsabilidade do peso, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A sua casa, ela precisa ser um lugar aonde o amor do Senhor predomina, aonde há temor, aonde há reverência. A sua casa, ela precisa ter atmosfera que impulsiona e impele cada um de nós a ser melhor todos os dias, e não por uma obrigação, mas por entendimento que nós precisamos nos desenvolver nesse amor do Senhor. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Olha o que diz a palavra aqui. Abre para mim, por gentileza, em Salmos 37, versículo de número 4. Já estou terminando. Salmos 37, versículo de número 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe por que eu coloquei esse contexto? Mas o que isso tem a ver com medo? Porque quando você sabe o Deus que você tem, você consegue se deleitar nele. Você consegue repousar nele. Ei, você está com dificuldade para dormir? Às vezes a insegurança e a ansiedade batem à sua porta. O teu sono não é mais o mesmo devido às preocupações que você tem carregado. São coisas que o mundo propõe devido às circunstâncias que muitas vezes a gente vive. Mas a palavra de Deus tem uma direção para a gente: deleita-se nele, descanse nele, se derrame nele, sabe, abrace ele, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem um lugar de descanso, você tem um lugar seguro, você tem um lugar de amor, você não tem que ter medo de Deus, até porque Ele é Pai. Você não tem que ter medo. Pastor, mas eu pequei ontem. Arrependa-se. Mas foi feio. Arrependa-se. Deus, Ele não existe para colocar medo em você e nem em mim. Deus, Ele existe por causa de um amor, de uma paternidade. O correto é o filho correr para os braços do Pai. Correto é nós corrermos para o braço do nosso Pai. Deleita-se, deleita-te, deleita-te. Salmos 18,
Salmos 18, versículo 1 e 2, diz o seguinte. Salmos 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Oh, aleluia! Ele é a nossa torre alta. Ele nos coloca no lugar alto e seguro. Ele nos coloca, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo protetor, Ele é o nosso broquel, Ele é a nossa fortaleza. Se um dia o medo tentar te assombrar, se em algum momento vier a insegurança, comece a declarar o Salmo 18: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poder que me salva, a minha torre alta, lugar de segurança. Salmos 94, versículo de número 22. Recanta lá manara mana. Permita o Espírito Santo ministrar o teu coração. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Deixa eu falar algo para você. Firmado na rocha, fundamentado na rocha, não tem vendaval que derrube você e sua casa. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você pode estar com os desafios ao redor, mas se a tua casa estiver firmada num lugar seguro, numa torre alta, nada abala você. Se você chegar na sua casa e você encontrar descanso, vocês vão vencer os dias maus. Ele é a nossa fortaleza. Resumidamente, para acabar, terceiro ponto: a sua casa precisa ser um lugar de provisão. Quando eu digo provisão, não é apenas os seus celeiros cheios, mas você tem que ser abundante naquilo que Ele derrama sobre você. A sua casa precisa ser o lugar onde as pessoas chegam, encontram paz, mas quando vocês estão da porta para fora, você tem o que dar. Você tem para dar. Fala uma coisa, pastor, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. A tua casa precisa conduzir, ela precisa carregar isso. Por isso que o diabo quer destruir, porque ele quer ver as pessoas destruídas. Mas quando a sua casa chega, quando a sua família chega, quando você, sacerdote do lar, chega em outros lugares, vocês estão tão cheios daquilo que Deus derramou, que a vida de vocês ministra outras vidas. Você consegue trazer provisão para as outras pessoas, você consegue trazer renovo, refrigério. Você consegue, sabe por quê? Porque você está cheio. Olha como Deus enxerga a casa, para a gente finalizar. Isaías 56, versículo de número 7. Olha como Deus enxerga a casa. Olha como que Deus enxerga uma casa. Isaías 56, versículo 7. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe o que significa? Sabe o que é oração? Pô, daria mais uma ministração aqui.
A oração é intimidade. A oração é intimidade. E tem coisas que Deus só entrega na intimidade. É só lá. Aí quando você recebe, você dá. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que você possa estar firmado nesses 3 pontos. Que você seja verdadeiramente sal e luz para esse mundo. Que a sua casa seja o melhor lugar para você estar. Que seja o seu lugar de renovo, de descanso. E que através disso você possa proclamar o reino de Deus. Pastor Paulo Silva. Quero orar por você para que a sua casa e a minha casa esteja de fato firmada no Senhor. Para que a gente venha ter essa consciência de que não é do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Para que a gente venha estar convicto de que só Ele pode guardar a nossa casa. E que a gente, através desse relacionamento, dessa conexão que nós temos, nós possamos não apenas ser bênção para dentro, mas que a nossa casa seja bênção para fora. Seus vizinhos, sua rua, seu bairro, seus colegas, nós somos uma bênção, porque nós já somos abençoados por Deus, amém? Baixa sua cabeça, eu quero fazer uma oração para finalizar essa mensagem do pastor Tiago. Obrigado, Tiago. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse dia, que conforme a tua palavra declara, que nós possamos estar firmados no Senhor. Eu oro hoje, Senhor, se há pessoas aqui que se sentem instáveis, e elas estão sendo levadas por todo o vento de doutrina, talvez pelo medo, pela ansiedade, e elas se sentem perdidas, eu quero pedir, Senhor, hoje, que elas encontrem alento no Senhor, que elas sintam o abraço do Deus Altíssimo, hoje sustentando, amparando, mas também, Espírito Santo, nós pedimos, conduz o teu povo, conduz a tua igreja. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem completa a obra, é o Senhor quem constrói. Então nesse dia eu te peço, conduz a cada pessoa nessa manhã, conduz os corações, Senhor, as decisões dessa semana, em nome de Jesus. Nós queremos estar firmados no Senhor. Nós queremos estar firmados no Senhor. Não vamos nos abalar, não vamos, Senhor, ficar instáveis, porque o Senhor é o nosso firme fundamento. Abençoe a tua igreja em nome de Jesus, amém.